bem-vindos ao Viver Consciente. Eu sou Luana Miranda e hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, principalmente para as mulheres, mas também para os homens também que quiserem entender mais sobre o corpo da mulher. O assunto de hoje é sobre um método anticoncepcional natural, que também serve como um método de planejamento familiar, ou seja, tanto para quem quer engravidar como para quem não quer engravidar, então é bem bacana, porque ele é baseado na análise de sinais do nosso corpo, né, que nos mostram quando a gente está fértil e quando a gente não está fértil. No geral, a gente tem apenas, no máximo, 10 dias do nosso ciclo que são férteis, na realidade é menos do que isso, 5 mais ou menos, talvez até menos, mas mais ou menos varia entre 4 a 10 dias, né, nosso momento fértil, e o resto a gente realmente não está fértil, a gente pode ter relações, e é isso que eu vou explicar nesse vídeo, quais são esses dias, quais são os sinais, né, claro. Esse método ele é bacana porque ele te ajuda, na verdade ele te torna mais consciente sobre o funcionamento do seu corpo. É um método que vai te ajudar a retomar a responsabilidade sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. A gente atualmente, infelizmente, né, por conta de ter talvez tantos estímulos, tanta coisa para fazer, que a gente meio que delega, a gente delega a nossa saúde assim para outras pessoas, né, para médicos. Então, qualquer coisa que aconteça, você vai para o médico, você não sabe mais o que está acontecendo no seu corpo, você não tem consciência qual é o alimento que realmente faz bem para você, o que não faz bem, porque você está tão isso está tão fora da sua realidade, você está ocupado com tantas outras coisas que você não consegue, você nem raciocina mais, não sabe mais o que realmente te faz bem, o que não faz bem. E isso vale também para os sinais do nosso corpo com relação à nossa fertilidade. A gente não sabe, a gente está totalmente inconsciente sobre eles. Acredito que antigamente talvez as tribos indígenas, enfim, tivessem mais consciência sobre esses sinais que o nosso corpo dá, né? Pelo menos alguns deles, como o nosso muco cervical, que eu vou explicar depois, isso, enfim. Então eu acho que com esse vídeo vai ser muito bacana, espero que muitas mulheres comecem, se tornem mais conscientes sobre a sua própria fertilidade, sobre o seu corpo. E aí, é claro, esse é um método, ele é baseado em estudos científicos. Na verdade, eu estou fazendo um resumo desse livro aqui, que é bem bacana, se chama Taking Charge of Your Fertility, da Toni Veschler. E é um livro de quase 500 páginas que explica exatamente sobre esse método que ela chama de Fertility Awareness Method, que significa método da consciência sobre a sua fertilidade. Então é basicamente isso, né? Claro que tem muito detalhe que eu não vou poder falar aqui, e por isso que seria muito bacana que você estude esse livro se você puder. Infelizmente só tem em inglês, mas leia, dá pra pesquisar mais do que isso que eu tô falando aqui. Você pesquisa mais no Google, tem mais coisa lá, mais detalhes, mais informações. Eu vou tentar ver se eu faço um outro vídeo também com perguntas e respostas, mas eu acho que o que eu vou falar aqui hoje já vai ser uma boa introdução para você realmente ter uma ideia e começar a praticar com o seu parceiro. O que mais? Bom, ele é tão eficaz quanto a camisinha, 98% eficaz, se bem compreendido, se bem utilizado, claro, tanto quanto a camisinha. Se não for bem utilizado também não adianta. Não tem efeito colateral nenhum, porque ele é baseado somente na análise de coisas que acontecem com você naturalmente. Então você também não vai inserir nenhum hormônio que não é natural no seu corpo. Você só vai analisar como é que o seu hormônio funciona, os seus hormônios funcionam naturalmente. Não tem nenhum desconforto de você colocar alguma barreira, né? Enfim,
E claro, como eu falei, te torna mais consciente, mais responsável sobre aquilo que acontece com você. O que tem tudo a ver com o canal Viver Consciente e tudo a ver com a proposta que eu quero, enfim, que eu tenho aqui, né, nesse canal aqui, passar para vocês. Enfim, é isso. Espero que vocês gostem. O vídeo vai demorar acho que uns 30 minutinhos, mas vale muito a pena. Então, é isso. Vamos lá. Bom, primeiramente eu quero fazer uma introdução sobre o nosso ciclo menstrual, né? Todo mês, todo ciclo, né, o corpo da mulher se prepara para ovular, né? Se prepara para desenvolver um bebê. Então, na metade do seu ciclo, você ovula, né, que seria o seu momento fértil, um momento propício para você ter relações caso você queira engravidar, ou não muito propício caso você não queira engravidar. E aí você ovula, depois desse dia você já não está mais fértil, você pode ter relações e tal, caso você, enfim, não queira engravidar. Ou seja, o dia mais importante do seu ciclo não é o dia da sua menstruação. A gente está acostumado a ouvir, né, que o dia mais importante é o dia da menstruação, porque afinal esse é o fator mais explícito. Né? Você não sabe geralmente quando é que você ovula. Eu vou te ensinar isso hoje, a saber quando é que você ovula. Mas geralmente a gente não sabe, não dá para saber sem ter uma lição antes de. Enfim, e a menstruação é óbvio, né? Então, para facilitar a nossa vida, o nosso corpo ele tem 3 formas diferentes de nos ajudar a identificar o dia da ovulação com bastante precisão. Uma forma é o nosso muco cervical, a outra é a nossa temperatura basal, ou seja, a temperatura de quando a gente acorda, e a terceira é a posição do colo do nosso útero, ou do nosso cérvix, né? É a mesma coisa. Antes de entrar em detalhes, eu quero dar uma visão geral do nosso ciclo menstrual. Nesse gráfico aqui, você está vendo a variação da minha temperatura basal durante os dias do meu ciclo menstrual, né? Em cima mostra os dias do mês e embaixo mostra os dias do meu ciclo. Nesse caso aqui, em fevereiro, o meu ciclo durou 29 dias. Minha ovulação foi no dia 13 e por causa disso minha temperatura começou a subir no dia 14, né? Geralmente essa é a importância da temperatura, porque você vê que ali na primeira fase ele tem a temperatura, ela permanece baixa e quando a gente ovula, no dia 13 nesse caso, ela sobe e não desce mais até o próximo dia da nossa menstruação, nossa próxima menstruação. Então, ou seja, aqui você pode ver que o nosso ciclo ele é separado por 2 fases, a fase pré-ovulatória e a fase pós-ovulatória. Né? A pré-ovulatória é quando o corpo está se preparando para ovular, e depois a gente ovula, que é um momento muito importante, e depois disso o corpo prepara, né, como se preparasse para de fato desenvolver o bebê. Essa segunda fase se chama fase luteal ou fase da progesterona, ou seja, gestação, né? Então é como se o nosso corpo ficasse mais quentinho para desenvolver o bebê ali, né? Então fica mais fácil de lembrar qual é essa fase. Essa segunda fase, ela vai durar sempre em todas as mulheres entre 12 a 16 dias. Se durar menos do que isso, é porque talvez você precise procurar o seu médico. E se durar mais do que isso, por exemplo, 18 dias, se você tiver 18 dias ou mais, é porque você engravidou. Se por acaso a sua temperatura cair de novo, é porque você engravidou e você perdeu o bebê. Continuando com a nossa visão geral, durante o nosso período fértil, alguns dias antes da ovulação e o dia da ovulação em si, o nosso muco cervical ele vai mudar bastante, assim como a posição do nosso cérvix, né, do colo do nosso útero. E é disso que eu vou falar agora. Analisar esses fatores vai ajudar muito a determinar o dia exato da ovulação e a saber os dias que estamos férteis ou possivelmente férteis, né? Lembrando que, de forma geral, a gente tem um período fértil de 4 a 10 dias e o resto a gente pode ter relação sem proteção.
claro que esse método não vai prevenir contra DST, então se você tem mais de um parceiro e tal, é bom você ficar atento a isso, né? Enfim, agora vamos ver os três sinais da fertilidade com mais detalhe. Voltando ao muco cervical, então, ele vai servir para proteger o útero de bactérias, tá? Além de propiciar ou não, dependendo da fase, um ambiente adequado, a locomoção e a sobrevivência do esperma, até o momento da ovulação. Para você saber mais detalhes sobre a razão de ser do muco cervical, você pode procurar no Google, tá? Mas aqui nessa foto eu estou te mostrando quais são as fases do muco cervical. Antes de eu entrar aqui, eu quero lembrar, eu quero falar sobre uma coisa interessante, que eu, antes de saber sobre isso, antes de ler sobre isso, eu sempre achei que eu tinha alguma infecção, enfim, vaginal, alguma coisa assim, porque eu sempre tive esse muco e achava ele estranho, eu achava que isso não era uma coisa normal. Então eu ia à ginecologista e ela falava, não, isso é normal. Ela nunca me explicou exatamente o que era. E que isso tem a ver com fertilidade ou não, enfim. E aí, agora, lendo sobre isso, é muito interessante a gente saber que isso é uma coisa super natural, né? E às vezes a gente fica passando um remédio, né, à toa, tomando um antibiótico sem razão nenhuma, o que simplesmente só pioraria, né, a nossa saúde, porque você vai matar as boas bactérias também, né? Enfim. Então vamos lá, para as fases do muco cervical. Durante a sua fase não fértil, o seu muco cervical vai estar seco, tá? Geralmente isso aqui vai ser quando você, depois da sua menstruação um pouquinho, aí depois ele vai passar, ou ele vai ser entre seco e pegajoso, tá? E depois ele vai passar para cremoso. Isso vai depender do seu padrão também, porque cada mulher é diferente, isso é mais ou menos o geral. É claro que, enfim, é um padrão, é algo que ocorre de forma geral, mas tem mulheres que, por exemplo, vão ter um padrão de infertilidade, né? Momento não infértil, vai ser o cremoso, ao invés de ser o seco, não é totalmente seca. Tem mulheres que têm mais muco e outras têm menos, né? E o muco mais fértil, que vai ser o que você vai observar no seu período fértil, vai ser o muco úmido ou a clara de ovo, que é aquela que parece mesmo uma clara de ovo, que estica, né? Enfim, uma gosminha, digamos assim. E é esse o muco que vai dar ao esperma, né, o melhor ambiente para ele poder se locomover e sobreviver ali até ele encontrar o óvulo. Então, se você não quer engravidar, se você quer prevenir essa gravidez, então o ideal é que você não tenha relações quando você vê, né, quando você vê que o seu muco cervical está muito úmido e está mais para transparente, está mais para clara de ovo. Então, não faça. Agora, se você tiver se sentindo seca, estiver se sentindo com um muco cervical mais para pegajoso, pouco úmido, um pouco cremoso, mas pouco úmido, então teoricamente não tem problema. Mas o que eu quero dizer é que é importante você analisar isso pelo menos durante um mês antes de você praticar isso. Entendeu? Sem nenhuma proteção, sem usar camisinha, sem nada. É importante, esse método, é importante que você se aprofunde um pouco primeiro, né? E entenda de fato quais são os seus padrões para você não engravidar por falta de compreensão, por falta de entendimento aqui do método. Como é que você vai ver o seu muco cervical? Você pode ver, obviamente, na sua calcinha, ou você pode colocar o seu dedo lá e, enfim, tirar dar uma analisada algumas vezes por dia, uma vez por dia. Se for uma vez por dia, que seja sempre no mesmo horário, depois do banho, ou alguma coisa assim, que é mais fácil, né? Enfim, a segunda coisa para analisar é a sua temperatura basal. A temperatura basal é super importante porque ela vai te dizer exatamente quando você ovulou. A única questão dela é que ela só te diz depois, né, que você ovulou, porque a sua temperatura aumenta assim que você ovula. Um dia depois, então, se for o caso de você querer engravidar,
e você vê que a sua temperatura aumentou, vai ser tarde demais naquele mês, mas ela te ajuda a fazer uma previsão. Por isso que é super importante você analisar o muco, porque você vendo que você está com o muco cervical propício, né, úmido ou aquela clara de ovo, então, se você quer engravidar, aquele é o melhor momento. Se você não quer, então, por favor, não se arrisque em ter relações naquele dia. E aí, o que vai acontecer se você, né, tirar a temperatura todos os dias? É exatamente você saber em que ponto você está no seu ciclo, porque a primeira fase vai ser sempre de temperaturas baixas, você vai ovular, a sua temperatura vai aumentar. Só que tem meses que a gente se estressa, que a gente faz exercício, sai um pouco da rotina e o nosso corpo ele não se sente preparado para ovular. Então, o que pode acontecer é que o seu muco cervical, em alguns dias, comece a ficar mais úmido e mais como a clara de ovo, né? E aí ele volta a ficar seco. E aí você vê que a sua temperatura não aumentou. Ela permaneceu baixa. O que isso significa? Significa que por alguma razão o seu corpo começou a se preparar para ovular e aí ele sentiu que não era o momento certo, né? E aí ele não ovula. E é até o momento em que ele vai se sentir preparado novamente para liberar o óvulo. Aí de fato a sua temperatura vai aumentar. Então, é legal isso porque vai te dizer quantos dias a sua menstruação vai atrasar. Você não vai ter a dor de cabeça de achar que você engravidou, porque para você engravidar, a sua temperatura tem que estar alta, necessariamente alta. Não tem como você engravidar com a sua temperatura baixa. Entendeu? Então, é de fato um sinal, uma forma muito bacana de entender o que está acontecendo no nosso corpo e tirar certas preocupações desnecessárias. Como eu já disse, então, se você tiver mais de 18 temperaturas altas consecutivas, isso vai significar que você engravidou, né? Geralmente essa segunda fase, onde a sua temperatura fica mais alta, dura de 12 a 16 dias, e aí se durar mais do que isso é porque de fato você engravidou. A sua temperatura basal também vai te ajudar a diagnosticar possíveis problemas a serem tratados ou a entender melhor o que se passa no seu corpo, né? Ou seja, se você está engravidando e aí está perdendo o bebê com frequência, né? Você não vai precisar ir ao médico para saber que você engravidou porque você tem essas 18 temperaturas altas. E aí, se por acaso ela diminuir, de repente é porque você perdeu. Né? Ou se por acaso você vê que a sua temperatura não aumenta de forma alguma, em momento algum, significa que você não está ovulando. E se por acaso você não estiver se sentindo estressada, ou se você não se mudou, se não aconteceu nada diferente na sua vida ultimamente, isso está acontecendo, é legal você procurar de fato o seu ginecologista. Né? Se passou, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, às vezes é muito comum isso acontecer. O ciclo da mulher não ser tão regular quando a mulher é bem magrinha, ou quando ela está também com um sobrepeso. Tá? E é comum também isso acontecer em mulheres que fazem muito exercício físico, assim, tipo corrida, de muitos quilômetros e tal. Então, o que é importante na temperatura basal? Você precisa preferencialmente de um termômetro próprio para medir a temperatura, um termômetro de alta precisão. Eu tenho um bem bacana que ele vai lembrar da última temperatura que eu tirei. Então, como é que eu faço? Eu ponho o despertador todos os dias de manhã. Ele é automático, já está programado para todos os dias, às 6 horas da manhã ele toca. Eu já como praticamente um zumbi. Eu eu desligo o despertador, ponho o termômetro na boca e continuo a dormir com ele na boca. Aí até ele apitar, eu desligo, ponho ele debaixo do travesseiro e continuo a dormir, nem anoto nada, porque o meu termômetro ele já tem essa facilidade de guardar a última temperatura. Nem todos são assim. Eu já li que não é totalmente necessário que seja esse termômetro de alta precisão. Tem gente que faz com o termômetro normal de febre. Fica a seu critério. Eu acho que para você iniciar, talvez não faça tanta diferença. É bom que você
se você conseguir perceber já uma diferença na temperatura, colocando no gráfico que eu vou te mostrar daqui a pouco, né, as temperaturas, você perceber que há uma diferença na temperatura conforme seu ciclo passa, então continue usando esse termômetro de febre normal. Você tem duas formas de usar o termômetro, tem que ser internamente, então pode ser oralmente ou vaginalmente. Sinceramente, não tem necessidade nenhuma de ser por via vaginal, porque não é tão prático assim. O oral você pode fazer quase dormindo, como eu faço. Às vezes eu nem me lembro se eu coloquei o termômetro ou não, porque eu estava praticamente dormindo, já da minha segunda natureza fazer isso, né? Enfim, é importante, muito importante, que você tire a sua temperatura antes de fazer qualquer coisa, antes de você se levantar, antes de você tomar água, antes de você fazer xixi, tem que ser a primeira coisa de manhã. Por quê? Se você levanta, isso vai aumentar a sua temperatura. Se você tomar água, isso vai diminuir a sua temperatura. Enfim, tem várias alterações. É importante que você durma pelo menos 4 horas por dia. Se por acaso uma vez ou outra você não dormiu 4 horas, ou se você ficou com apertado para fazer xixi, ok, não é assim também. O importante é você ter mais ou menos um hábito de fazer isso todos os dias para você ver ali o padrão, né, do seu ciclo. Que mais? Acho que por enquanto é isso de importante sobre a temperatura. Você vai precisar colocar isso em um gráfico. Eu uso o gráfico do fertilityfriend.com, que é muito legal. Você pode colocar. Ele é em inglês, mas eu acho que tem até uma opção de traduzir, não sei. Mas lá você pode colocar a hora que você põe todos os dias. Você vai colocar a temperatura, o seu muco cervical, dá para colocar a posição do seu cérvix, onde é que está, se você teve um dia estressante ou não, etc. É bem legal, e aí ele marca tudo isso ali no seu gráfico para você. A terceira coisa, né, o terceiro sinal, é então a posição do seu cérvix. Esse sinal, né, do seu corpo é opcional. Na verdade, você vai vê-lo só para ter certeza em que momento você está. E de fato é um ótimo sinal. Eu tento fazer sempre também, quando eu estou na dúvida, ou sempre, só por curiosidade mesmo. Enfim, o que acontece? Ele vai mudar de posição conforme você está fértil ou você não está fértil. Ou seja, quando você não está fértil, o seu cérvix, como está mostrando aqui na foto, esse ali é o colo do útero, né, a boquinha ali do útero, quando você não está fértil, ele vai estar baixo, firme e fechado. Né? Ele tem uma abertura, um orifício, né, por onde passa inclusive o muco cervical, por onde passa o bebê, etc. Se você já teve filhos, por exemplo, esse orifício vai estar um pouco mais aberto. Enfim, mas ele, se você tiver infértil, vai estar baixo, firme e fechado. E se você tiver fértil, ele vai estar alto, né, mais para cima, lá, aberto e mais, como é que eu posso dizer, mais macio. Aqui nessa foto, por exemplo, nessa imagem, mostra em que como que né? Como é que fica mais ou menos a posição dele. Então, você menstrua e depois, nessa fase mais ou menos, ele vai estar, como eu falei para você, seco, fechado, baixo e firme. Aí depois aqui, por volta da ovulação, como eu já falei, né? Aquela mesma coisa, de macio, alto, né? Como mostra a foto. E aí depois ele volta para aquela mesma posição anterior, né, de infertilidade, que é seco, enfim, ou pouco úmido, né, fechado, etc. Aqui nesse gráfico mostra mais ou menos como é que é a variação do estar fechado e estar aberto e estar médio, né? Ou seja, esse médio é quando está preparando para ovular. E aí, como que você vai colocar isso no seu gráfico para facilitar a sua compreensão?
Se você for fazer pelo fertilityfriend.com, você não vai precisar colocar isso. Mas eu coloquei um link aqui embaixo desse vídeo com um gráfico desses para você fazer manualmente, ou seja, você pode imprimir aí na sua casa e fazer manualmente. Ele, eu acho que está em espanhol, eu vou ver se eu acho algum em português e coloco também. Enfim, aí você iria colocar um pontinho, né, quando ele estiver fechado, e aí, como está mostrando aqui, nos dias férteis ele vai subindo, vai ficando mais aberto e tal. Aí é isso. O que mais? Essa outra foto mostra mais ou menos quando que ele vai estar baixo, né? Se você colocar só a pontinha do dedo e ele já estiver ali, significa que ele está baixo, etc. Aqui uma foto bem interessante, umas fotos bem interessantes que mostra tanto a posição do cérvix quanto o muco cervical dentro do da sua vagina, né? Então ali você está vendo esse orifíciozinho ali, essa bolinha, né? É o seu cérvix, é o colo do seu útero. E é ali que você vai saber onde que ele está alto, onde está baixo, tá? E aí, nesse primeiro dia, obviamente, é o dia da sua menstruação. Isso é importante até dizer porque o primeiro dia do seu ciclo não é o primeiro dia daquela manchinha amarronzado ou não tão forte. O primeiro dia da sua menstruação é contado a partir do primeiro dia de sangue vermelho mesmo, tá? E aí, aqui mostra já no dia 7 como é que tá, no dia 9, no dia 14, e aqui no dia 17, no caso dessa mulher, foi o dia que ela tinha mais muco, e é o muco mais elástico, que é o muco da clara de ovo, quando ele está mais elástico, mais fértil, é esse daqui, tá vendo? Dia 7 está mais cremoso, dia 14 está começando a ficar mais úmido, você pode ver que ele está mais úmido ali dentro. O dia 17 é uma abundância de muco, né, dessa clara de ovo, desse muco cervical, que você vê que é bem forte, bem elástico, como ela mostra aqui nessa foto com os dedos dela puxando. Então, para resumir, quando é que você vai estar fértil exatamente? Quando é que você não vai estar? Você sabe responder? Seus dias férteis são o dia da sua ovulação, o dia mais fértil, né? Os dias precedentes da sua ovulação, ou os dias com muco cervical fértil, especialmente úmido ou a clara de ovo, porque esse, mesmo que você tenha uma relação anterior ao dia da sua ovulação, pode ser que o seu esperma vá sobreviver até o dia da sua ovulação, né? Porque você só vai poder efetivamente engravidar nesse dia. 3 dias após a sua ovulação, para o caso de haver uma dupla ovulação, né, tem que ter uma medida de segurança aí de 3 dias. E quando o colo do seu útero, ou seu cérvix, estiver alto, aberto e macio. Olha, os meus dias férteis em fevereiro de 2013, por exemplo, nesse gráfico do Fertility Friend, foram entre os dias 10 e o dia 16. Nesse caso, mais ou menos 16 dias. Como que eu sei? Aqui não está escrito. Mas digamos que a partir do dia 10 eu comecei a sentir o meu muco mais úmido, né? E aí eu já comecei ou a usar camisinha ou a não ter relação, né? E aí eu vi que eu ovulei no dia 13, porque a minha temperatura aumentou no dia 14. Para algumas mulheres, no dia da ovulação, a temperatura vai cair um pouco, como acontece comigo de vez em quando. E aí no dia seguinte ela aumenta, e passado 3 dias consecutivos de temperatura alta, você pode ter certeza que você já não está mais fértil e que você já pode ter relações sexuais sem problema nenhum. É importante você ter certeza que você ovulou, tá? Porque senão você pode estar numa iminência de ovulação, por isso que é importante você saber a sua temperatura, que ela vai te dar certeza da sua ovulação. Os nossos dias férteis não são na mesma época todos os meses. O meu varia bastante, mas isso vai depender do nível de estresse, se você tem feito exercícios, etc., se você se mudou, enfim. Olha só como é que foi a minha ovulação em maio de 2013. Aqui eu nem terminei aqui esse gráfico na época que eu comecei a colocar ele aqui.
nesse slideshow para vocês. Então, você está vendo que esse meu ciclo foi super longo. Ele deve ter durado, acho que esse aqui durou mais ou menos uns 50 ou 48 dias, sei lá, por aí. Então, você está vendo aqui que o meu dia fértil foi do dia 27 até o dia 38, os meus dias férteis, né? Então, a maior parte do meu ciclo aqui não foi fértil. Claro que ali entre no dia 18 e 19, você está vendo que está verdinho. Esse verdinho significa que provavelmente o meu corpo estava se preparando para ovular. O verdinho significa, tem um W ali de wet, de úmido. Eu percebi que o meu muco cervical estava mais úmido e aí ele se preparou para ovular, sentiu que não estava preparado e aí voltou a ficar cremoso e seco, né? E aí ele só voltou a ficar úmido mesmo no dia 27. E aí eu dei esses 3 dias de para ter certeza que de fato eu ovulei, que não vou ovular 2 vezes e aí digamos que eu estava livre, né, para ter relação com o meu namorado. Bom, aqui você vê então a diferença dos dias da minha ovulação. Uma foi no dia 13 e a outra foi no dia 34. Por isso que a tabelinha não dá certo. Você não sabe exatamente quando que você vai ovular. Por exemplo, a tabelinha diz que acho que 7 dias depois da sua menstruação você pode ter relações. Aqui em fevereiro, por exemplo, a minha menstruação acabou dia 8. E aí dia 13 eu já ovulei. Então, foi um período bem rápido para mim, um ciclo bem rápido. Os seus dias inférteis são: após constatar 3 temperaturas altas, ou seja, 4 dias após a sua ovulação, dias com sensação vaginal e muco cervical seco ou pegajoso, geralmente após a menstruação e depois da ovulação, e quando seu cérvix estiver baixo, firme e fechado, e nos 5 primeiros dias da sua menstruação, com certeza, se você tiver certeza que o seu sangramento realmente é menstruação. Para você saber disso, você tem que saber que você de fato ovulou no mês passado. Por isso que esse método você tem que, primeiro você começa a analisá-lo por 1 mês ou 2 até você começar a utilizá-lo de fato. Porque aí você vai saber exatamente o que você está fazendo, né, sem achismo nenhum, mas porque você realmente sabe. Gente, dúvidas? Tenho certeza que vocês têm muitas, tá? Eu espero que esse vídeo possa ajudar de alguma forma. Acho que vai ajudar sim de alguma forma. Eu sei que tem muita coisa ainda para falar. Eu vou ver se eu faço um outro vídeo de perguntas e respostas, até desse próprio livro que eu falei para vocês no início. Que ele já tem uma parte de perguntas e respostas, então eu vou ver se eu traduzo e ponho aqui, né? E é isso. Por favor, estudem mais sobre isso, leiam mais, leiam esse livro se vocês puderem, se vocês tiverem oportunidade. Enfim, é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, poste aqui, eu espero poder ajudá-las. Tá? E divulguem, porque acho que esse é um assunto muito, muito bacana, muito sensacional. Obrigada, tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.